Gente, agora nós vamos entrar em Levítico. Eu quero falar coisa muito, muito bacana para vocês desses estudos que a gente tem feito, né, sobre os livros. Porque Levítico, a princípio, né, dentro do nome Levítico, né, vocês estão vendo aí na Septuaginta, vem do grego que significa coisas concernentes aos levitas. E por muitos anos eu sempre li Levítico dentro desse parâmetro, que são coisas referentes às leis muito ligado aos levitas. Mas a gente vai estudando, vai lendo, e a gente vê que ele vem de uma raiz mais antiga, do hebraico, né? Que é esse nome que eu não vou me arriscar a lê-lo, né? Mas esse vai Raí, e a tradução dele é E chamou o Senhor. A Su falou outro dia na aula, né? Os nomes dos livros da Torá, do Pentateuco, era a primeira expressão do livro. Né? Então, esse E chamou o Senhor das primeiras expressões ali do livro Levítico. E dentro de um livro, né, Panorama da Bíblia, que a gente tem aqui, ele vem colocando isso, esse tema principal aí, moldando um povo adorador. Então, o livro de Levítico não é simplesmente um livro ligado a essas legalidades levíticas. Ele é muito mais profundo que isso. Então, a gente vem ali, né? Ops. Tá tudo bom aqui. Não, é porque eu que apertei o botão sem querer. Então, Levítico, a gente vê ali essa didática de Deus, que a gente tem que aprender até para ensinar nossos filhos, ensinar as crianças em sala de aula, ensinar quem estiver até educando ali dentro de sala, né? O processo de ensino e aprendizagem ele é essa relação do professor e aluno. E Deus ele trabalha nesse ciclo de ensino e aprendizagem com nós, seres humanos. Então, ali está em Gênesis, ali a gente vê o homem caído, em Êxodo vem Deus resgatando o homem, né? Tirando ele da escravidão, onde ele era nada, né? Que escravo não é nada, né? Nem mercadoria direito, e tornando ele um senhor, um proprietário, um homem de família, né? Homem no sentido geral. E Levítico vem Deus ensinar para o homem como adorar, não no sentido, Deus está ensinando como que ele vai ser adorado. Não, ele está ensinando isso aí, ó, é dar uma identidade ao povo de Deus. Ele falou, não, vocês vão ser meu povo, mas eu vou ter que ensinar para vocês. Né? Ensinar o povo de Deus como viver em segurança na presença de um Deus santo. A gente vê naquela passagem de Moisés, que Moisés estava ali para enxergar a glória de Deus, ele não conseguia, Deus não deixou ele ver, olhar direto. É porque não dá, a gente não consegue, a gente é fulminado. Né? Aqueles carregadores ali da Arca da Aliança, eles escorregaram, colocou a mão na Arca da Aliança, fulminado na hora. Né? Então, nossa natureza carnal pecaminosa, ela não coexiste num local onde está a santidade de Deus. Não tem como. Então, Deus ele foi colocando ali regras para a gente aproximar o máximo possível dessa presença de Deus. Então, ele vai preparar o povo para se tornar essa nação santa de Deus. Né? E a essência, né, esse estudo vem afirmando ali, a essência da Torá do Pentateuco é a santidade. Tá? É a santidade. Essa busca pela santidade do povo, de Deus. O esboço do livro é bom para a gente sempre estar vendo, é o sumário do livro, né? O que eu estou querendo estudar? Aí está o esboço aí de Levítico. A gente tem primeiras instruções sobre os sacrifícios, né? Que está do capítulo 1 ao 7. A gente tem ali várias ofertas, né? Queimadas, grãos, né? Pelo pecado, pela culpa, tem, né? Sacrifícios pelo pecado, sacrifícios pela culpa, né? A forma como o homem se redimir. Tem as instruções do sacerdote, do capítulo 8 ao capítulo 10, a instituição, né, do sacerdócio arônico, né, de Arão e seus filhos, o castigo para os filhos de Arão. Né, eles agiram errado e foram castigados. E vocês imaginam a dor de Arão passar por isso. Moisés teve que ir lá bater um papo com ele, porque Deus não, né? Não vamos falar assim mais. Eles foram fulminados pelo próprio pecado. Né, pela forma, eles acharam que sabiam como fazer. E fica a lição para a gente. Né? A gente achar que sabe como fazer as coisas de Deus. E a gente tem que estudar.
né? Eu e o Su, nós fizemos aquele vídeo do Pentecostes, por exemplo, o pastor Beto nos ligou, falou, ó, tem um ponto ali para ser arrumado, a gente arrumou lá, entendeu? Então a gente tem sempre que estar evoluindo nisso, né? A gente tem que ter cuidado com as coisas de Deus por essa questão aí. Nós estamos evoluindo na santidade, evoluindo no conhecimento. A gente tem que constantemente estar estudando para estar melhorando esse entendimento, conforme Deus quer, né? Depois a gente tem as instruções sobre rituais de purificação, né? Quais são os alimentos puros e impuros, né? As leis de purificação da época. Isso é bacana porque essas regras que Deus colocou para o povo ali de Israel, ela tem muito a ver com essa questão espiritual, mas tem muito mesmo a ver com a questão do saneamento deles ali no deserto, da saúde carnal deles mesmo, da saúde deles manterem ali. Animais puros e impuros, tinha uma questão do risco deles serem contaminados por bactérias mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com isso também quando a gente está lendo a Bíblia. Porque a gente tem ferramenta de exegese hermenêutica para a gente conseguir entender ali da melhor forma possível qual que era o objetivo do legislador ali, na hora que está escrevendo Levítico, que era Deus. Então ele está ali ensinando o povo dele a se santificar, mas também a se proteger, a ter saúde, a viver bem. Vocês imaginam no deserto como que era difícil as pessoas manterem ali, né, a questão sanitária. Era gente demais, era imenso, né, a nação inteira no meio do deserto em tendas, né, não tinha como dar descarga. Como é que eles faziam? Né? Então, todas as leis que estão ali nesse capítulo 11 a 15, ele tem esses objetivos de santificação de Deus, mas também de proteção do homem contra doenças, contra várias coisas, né? Depois a gente tem ali instrução sobre o dia da expiação, que nós vamos ler mais à frente. E tem as instruções no final, 17 a 27, sobre vida santa. E é muito bacana isso aqui, né? A relação do sacrifício de animais, relações sexuais, punição pelos pecados. Esse nós vamos ler também. Requisitos sacerdotais, o sábado, as festas, o ano do jubileu. Gente, o ano do jubileu é muito bacana. Depois vocês param lá e leem, né? O ano do jubileu era um ano, né, que Deus colocou, falou, ó, nesse ano do jubileu, vocês dão descanso para a terra, vocês libertam os escravos, vocês perdoam as dívidas. É uma questão social fantástica que Deus estava ensinando. Ele falou, gente, e a gente vê isso no direito, tá? A gente tem dois instrumentos no direito que é considerado de pacificação social, que chama prescrição e decadência. Por que eles têm que existir? Porque dívida eterna ninguém aguenta. Ninguém suporta dívida eterna. Tem que ter um fim. Mesmo que a pessoa está endividada, mesmo que ela errou ali, seja o que for que deu origem à dívida, ela dever a resto da vida, as gerações dela ir devendo e vir ali até uma questão de escravidão, isso é extremamente antissocial, isso não funciona. Né? E Deus colocou, estava ensinando ali, né? Ó, 50 anos vai ser esse ano do jubileu. E vocês vão fazer dessa forma, para trazer essa pacificação social, tá? Aí nós temos aí, autor do Levítico. A tradição judaica e cristã aceitam Moisés como escritor do livro, né? Tanto Levítico como Pentateuco. Quando aproximadamente ele foi escrito? Moisés teria escrito, né, o Levítico entre 1446 a.C., a possível data aí para o êxodo, né, do Egito, a 1400, ou 1406 a.C., o ano da morte de Moisés. Então ele escreveu dentro desse limite aí da história, né? Aqui graficamente, ó, achei bonitinho esse gráfico, bem instrutivo. Vem aqui, né, a questão quando foi para o Egito, né, quando o povo de Israel foi para o Egito,
permanência ali. Quando começou a escravidão, né, o pessoal do Egito olhou assim para o povo de Israel, né, o povo judeu, falou: epa, o pessoal está crescendo muito aí, eles estão naquela terra ali, que é uma terra boa, nós vamos colocar esse pessoal como escravo aí, vai ter jeito não. Foram 400 anos aí de escravidão. Veio Arão, né? Arão, ele era mais velho que Moisés um pouco, né? A Su tá sussurrando aqui quantos anos? 3 anos, gente. Sussurrou aqui para mim. 3 anos, né? Que ele tinha diferença de Arão para Moisés, né? E dentro desse contexto aí, onde ocorreu o êxodo, os 10 mandamentos, né? As leis, como as levíticas, e a peregrinação do deserto até chegar ali na entrada da Terra Prometida, quando o comando foi entregue a Josué. Né? Teve a época de conquista de Josué, em Canaã, e depois a época dos juízes, né? Como Sansão, por exemplo. Né? Só para a gente situar historicamente. Texto-chave de Levítico. Levítico 11:45 e 18:5. Né? Levítico 11:45, eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E depois, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Né? Lembrando de novo, não é questão de Deus estar preocupado ali com sacrifícios, com adoração. Né? Até o próprio Samuel veio chamar a atenção, né, do rei Saul quanto a isso. Que o rei Saul se adiantou, fez sacrifício ele no lugar que não poderia, né, no lugar do profeta, e Samuel chegou lá e falou: oh, você está louco? Você acha que Deus está querendo mais que se sacrifica do que obedece? Né, que vem aquele termo que se usa muito, é melhor obedecer do que sacrificar. O objetivo da lei de Deus de Levítico aqui não é o sacrifício. O objetivo é a santificação, é a obediência do homem, é o homem se aproximar de Deus. Né? O homem chegar na pureza, vamos supor que ele conseguisse, de lá do Éden, nós podemos conversar com Deus face a face ali, ó. Né? Que a gente não consegue por causa da nossa natureza pecaminosa. Então a gente tem a questão da purificação do Velho Testamento e a purificação do Novo Testamento. Tá? São 2 slides que eu vou ler com vocês. Então a gente tem ali purificação do Velho Testamento. Os vários regulamentos em Levítico eram um lembrete da graça de Deus. Eles demonstravam a graça de Deus, dando a um povo impuro uma forma de se aproximar de seu Deus Santo. Essas regras existiam para o benefício do povo e para abençoá-los. Não é o objetivo de fulminar, né? Como a gente está falando ali da mulher de Ló. Deus não quer transformar ninguém em estátua de sal, não. Né? Jesus falou: eu quero que todos se salvem. Eu estou aqui aberto para todo mundo. Meu desejo, minha alegria é de todos serem salvos. Uma alma que é salva aqui, a gente faz uma festa lá no céu que vocês não fazem ideia. Né? É uma festa enorme para cada alma que é salva. Então, essa questão dessas regras aqui de Levítico não é para, igual o pessoal fala, Deus é mau, matava, o cara encostou ali na arca e foi... Não, ele está ensinando as pessoas a se santificar. Né? Deus desafiou o seu povo: vós vos santificareis, sereis santos, porque eu sou santo. É uma busca que a gente está até hoje. E no Novo Testamento, fica aí de advertência, porque a gente sempre está lembrando disso, né? Embora os rituais de purificação e sacrifício não sejam mais necessários por causa da purificação perfeita no sangue de Jesus e do sacrifício da cruz, a santidade ainda é algo que os crentes de hoje devem buscar. Né? Então nós estamos nessa briga. Eu conversava muito com o papai essa questão. Ele falava muito: Juninho, no Velho Testamento, eles tinham que fazer esse sacrifício todos, tinha que ir lá comprar o animal, tinha que levar até Jerusalém, matar o animal, sacrificar, mas eles tinham uma coisa concreta, um trabalho a se fazer. Nós estamos no período de graça. Jesus se tornou esse nosso cordeiro, mas trouxe uma responsabilidade muito grande, porque é muito fácil. Como que a gente tem perdão do pecado?
Em tese, é só, entre aspas, ajoelhar, pedir perdão. Isso é bom? De certa forma, sim, mas isso, ele falava, isso pode, se a gente não tomar essa responsabilidade para nós, isso pode se tornar um pouco de vulgarização da coisa, a gente não dá valor para isso, né? E vem continuando ali, no Novo Testamento, Pedro cita Levítico e instruiu os crentes, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ser santo não é uma atividade legalista, como a gente está falando aqui, é uma atitude cheia de humildade, amor e entrega à obra do Espírito Santo em nossa vida. Então a gente está todo dia acordando, pedindo a Deus sabedoria, para a gente estar amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós vamos errar todo dia, vamos precisar da misericórdia de Deus todo dia, né? No último ano, quantas pessoas a gente errou, quantas pessoas a gente magoou, quantas vezes a gente foi magoado? Várias vezes, muitas vezes. Então a gente precisa do perdão do próximo e precisa do perdão de Deus. A gente precisa amar ao próximo, a gente precisa amar a Deus. Todas as regras que a gente vê em Levítico, a gente vai perceber esse movimento. Uma regra de relacionamento com Deus e uma regra de relacionamento com o nosso próximo. E Deus quer que a gente trabalhe nessas duas linhas. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é difícil demais, sempre vai ser. Né? Não vai ser uma tarefa fácil por causa da nossa natureza pecaminosa, não por causa de Deus. Deus não colocou esse obstáculo para a gente. Somos nós que colocamos esse obstáculo todo dia. Se um cara te irrita, você vai lá briga com ele, você colocou esse obstáculo e atrapalhou o seu dia. Né? Não foi a pessoa, não foi Deus. Aí vem uma questão interessante que esse estudo traz, que é Jesus em Levítico. Como a gente falou na primeira aula de biologia, o principal ator da Bíblia é Jesus. Ele está lá na criação, a primeira profecia dele está em Gênesis 3, a missão dele foi pesada, e Deus usou todo o Velho Testamento para preparar o ser humano para a vinda de Cristo. Né? E a gente vai ler ali esses textos. Agora nós vamos parar, eu vou passar aqui uma atividade para cada um aí, cada um vai ler um versículo, tá? A Su vai ler Hebreus 1:1. Deixa eu ver quem eu estou vendo aqui, que eu não vejo todo mundo, tá? Quem tá aí? Eu vou ter que olhar o nome. Espera aí, deixa eu olhar os nomes aqui. Quem não tiver só me avisa, por favor, no chat. Então, aqui pela ordem, tá? André lê Colossenses 1:13-19. Célia lê João 1:14. Daiane lê Mateus 5:17 e 18. Lili lê Hebreus 9:11-28. Ok? Então nós vamos começar. A Su vai ler aqui. Hebreus 1:1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Agora pode ler o próximo. Quem é que lê Colossenses? André? Sou eu, tio. Então vai lá. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele que nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. E ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível, e ele é superior a todas as coisas criadas. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou tudo, todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. E ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois
pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Ok, gente? Então, vê, Cristo é esse principal ator, a gente sempre vai estar chamando atenção para isso, né? Ele está desde a criação, ele foi revelado por Deus, ele veio aqui e ele é superior a tudo que a gente tem aqui na Terra, né? O nome dele. E é isso que esse estudo vem trazendo nesse tópico. Cristo é a perfeita revelação de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, né? O que esse texto vem nos trazendo. Nós vamos contratar o André para fazer a Bíblia falada com essa voz dele. Ele vai começar a ler a Bíblia ali em Mateus, depois vai chegar até Apocalipse, depois vai para o Velho Testamento. Vamos lá para João. De Moreira. Tá quase, meu. Sua voz está igualzinho. João 1,14. Quem ficou para ler João 14? Sério? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok? Agora Mateus 5, 17 e 18. Taiane. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E isso é importante, né? Que Cristo vem chamar a atenção para isso. Eu não vim deixar de cumprir a lei, não. Não estou cancelando o Velho Testamento. Né? Por isso que a gente está estudando o panorama desde o início, que é essa questão didática de Deus trazendo o plano dele para o mundo. E Cristo vem nos ensinar isso aí, nessa palavra. Eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir, ok? Nós temos que cumprir esse plano de Deus aqui na Terra. E agora Hebreus 9, 11 e 28. Lili. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, e não por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue, de bodes e de touros, e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo? Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna, onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem. Ai, perdi. Também é grande, né, Lili? Mas pode ficar tranquilo. Eu vou continuar aqui. Eu que perdi aqui. 23, né? Isso, 23. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a eles. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora para nós perante a face de Deus.
nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Eu deixei esse texto montando nele, porque eu acho ele muito importante para a gente entender esse movimento que Deus fez, de estar ensinando o ser humano, ali em Levítico, a começar a se santificar, como que ele ia fazer através do sacrifício, a necessidade de derramamento de sangue, terminando ali em Cristo. E esse texto também traz o seguinte: ali Deus mostrou para Moisés ensinar seu povo como se santificar através do sacrifício de animais, para eles entenderem e serem preparados para no futuro, quando vier a Cristo, entenderem esse movimento de expiação de pecado e santificação. E Jesus é esse sacrifício maior, esse sacrifício eterno. E ele está acima de tudo. Ele não veio trabalhar mais nesse nível humano. Deus colocou essa Levítico para nos santificar nesse nível humano nosso, que a gente conseguia fazer. O que o homem conseguia fazer? Matar um animal para santificar, para expiar seu pecado. É a única coisa que nós, seres humanos, conseguiríamos fazer. E Cristo veio se entregar para expiação dos nossos pecados. E agora, através dele, que a gente consegue essa expiação do pecado. Tá? E vamos continuando aí. Aí vem a questão da vida santa, né? Que a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Porque vida santa, ninguém vai ser santo. Né? Tem para mim que, às vezes a pessoa, ela aceita Cristo, agora eu sou santo. Não, você não é santo. Né? Você agora está como objetivo se santificar dia a dia. Mais santo você não vai ser. Você não vai conseguir ser plenamente luz do mundo, sal da terra. Você vai buscar ser. Então vem aí, vida santa, né? Uma vida santa não se trata de uma vida cheia de medo e atolada de culpa, né? Que a gente chama, às vezes as pessoas denominam evangelismo do medo, né? Não, se pecar, você vai para o inferno, né? Como uma coisa assim, Deus ia te fulminar na hora. Se fosse isso, nós somos fulminados. Mas também nós não vamos relativizar o pecado, porque o desígnio do nosso coração tem que estar agarrado no objetivo de nos santificar dia a dia. Errar, nós vamos errar sempre, mas o objetivo nosso tem que ser a santificação. Então, trata-se de um modo de viver esperançoso, alegre e satisfeito, com a vida segundo o plano original de Deus. As muitas regras são limites que orientam durante a nossa vida, embora muitas dessas regras dependam, lá, né, que ele está falando no Velho Testamento, dependam de rituais de sacrifício e purificação, para que depois, agora no Novo Testamento de Cristo, se tornaram redundantes, os princípios nos quais eles se baseiam continuam a ser relevantes para nós hoje. Então, qual que é o princípio? Santificação. Você ter como objetivo no seu coração, na sua alma, se santificar. Considerando que os israelitas podiam ver a presença de Deus no tabernáculo, nós experimentamos de modo mais direto que a presença de Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Então, a gente tem uma coisa muito mais forte do que essa visão aqui. Ali está o tabernáculo, né? Uma descrição de como que era ali o tabernáculo. Depois o Templo de Salomão, a gente vê a similaridade, né, dos Santos, como que era divididinho, onde ficava aqui a arca. Santo dos Santos, que tinha lá no Templo de Salomão também, né, onde era feito o sacrifício, e a presença de Deus ali, né? Pelo menos essa imagem nos dá uma ideia, né, a presença de Deus de dia em nuvem e de noite uma coluna de fogo. Eles viam isso, mas nós temos uma coisa muito mais forte que é o Espírito Santo em nós. E a gente tem que trabalhar isso. Então, Levítico vai nos ensinando
como ofertar, como adorar, como os sacerdotes deveriam se purificar, mas muito mais como nós devemos nos santificar. Aqui, deixar para vocês depois, né, só como que era a vestimenta do sumo sacerdote, né, para a gente chegar aqui na questão do bode expiatório. Eu vou estar dando uma lida nesse capítulo, que é muito bacana também, tá? Que está lá em Levítico 16. Só um minuto. Então, vou ler aqui o Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrado, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho, são essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. A gente vê que são formas e objetivos de sacrifícios diferentes. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Então o sumo sacerdote tinha que fazer expiação do pecado por ele, para depois ele fazer o sacrifício pelo povo. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre a qual cairá a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, a gente vê aí essa questão da expiação do pecado. E esse bode, o sumo sacerdote colocava ali, impunha a mão sobre a cabeça dele e mandava ele para o deserto, era o bode expiatório. É uma das explicações para esse termo que a gente usa até hoje, né? É o bode expiatório, expiação de pecados. E a questão de precisarmos nos manter puros, que é a santidade. Porque de um lado está a expiação pelo pecado, que no Antigo Testamento era sacrifício de animais, que a gente conseguia fazer. E a expiação de pecados hoje é através de Cristo. E do outro lado é a parte da nossa obrigação, nos tornar santos, nos tornar puros, né? Nós devemos aí, como povo de Deus, buscar isso, santificação. A gente vê ali em Levítico 19 algumas coisas que Deus nos deixou. Que vem falando aí, disse o Senhor a Moisés, fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecedes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que o ofereceres e no dia seguinte se comerá, mas o que sobrepejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, a abominação não será aceita. Qualquer que comer levará a sua iniquidade, portanto profanou a coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Às vezes, olha para vocês que interessante, né? Vocês imaginam a época que não tinha geladeira no meio do deserto, um alimento depois do terceiro dia. Aí a pessoa comia, pegava uma baita da bactéria, morria. Eu vejo muito disso aí, dessa dicotomia. Questão da santificação do processo, mas da preocupação de Deus com a questão do saneamento para o povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás a tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-eis ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus.
olha que bacana que Deus está ensinando para a gente, que às vezes a gente não está conseguindo aplicar nem nos tempos atuais. Olha o comando de Deus. Quem tinha plantação não poderia colher os frutos que estivessem à beira ali da propriedade, da cerca, e nem colher o que caísse no chão. Por quê? Para ter alimento para quem não tinha condição de plantar. E era obrigatório os proprietários de terra deixar que essas pessoas entrassem e colhessem esses frutos. Era uma forma social que Deus colocou ali para o seu povo, falou, vocês são povo santo, povo de Deus. O povo de Deus ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Então, se você tem que fazer isso, você não pode deixar seu próximo morrer de fome. Você plantou? Ok, mas eu que dou o crescimento, né? A gente planta, né? Tem uma parte da Bíblia que nos ensina. O homem até planta, mas quem dá o crescimento da planta é Deus. Então, Deus está ensinando aqui, você vai deixar uma parte para o seu próximo. Estou terminando, tá, gente? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis a falsidade, cada um com seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, não porás tropeços no cego, não temerás, mas temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Isso é bacana, que a gente vê no direito isso. A lei protege as pessoas, elas não precisam que o juiz fique inovando na lei. Né? Porque tem uma discussão hoje atual aí do poder judiciário tá atuando onde não devia. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreendendo o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu queria enfatizar nesse versículo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa questão de amar ao próximo como a si mesmo, que às vezes a gente entra naquela questão que no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. E isso era uma forma de Deus ensinar o povo, que era aquela questão que a gente estava falando numa aula. Um cortava o dedo do outro sem querer lá, ou machucava o outro, ia lá e cortava o pescoço, e tá tudo bem. Então Deus falou, olho por olho, dente por dente. Mas o amar ao teu próximo como a ti mesmo já estava lá desde o fundamento do mundo. E estava lá na legislação levítica. E está hoje como uma forma de a gente cumprir o plano de Deus aqui para nós, humanidade. Ok? E isso que eu queria falar hoje de Levítico. É um livro fantástico. Às vezes ele é um pouco penoso de ler, porque tem muita legalidade ali, mas é um livro rico. E a gente tem que lembrar que dentro desse livro, conforme está ali no sumário, tem muitas instruções para a gente estar entendendo esse plano de Deus e aplicando na nossa vida. Tá? Principalmente ali, hoje, né? Aquele quinto ponto ali, que são instruções sobre uma vida santa. E principalmente os capítulos ali 19 e 20. Tá? Nos ensinam bastante. E é isso que eu queria deixar hoje para nós aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Não? Bem, se não, eu vou pedir. Deixa eu ver quem eu vou pedir hoje. Ô, tio Luiz. Fala. Perdão. Só uma observação, que eu estava até questionando aqui com o André, que é a questão do sacrifício, né? Que cessou o sacrifício depois de Cristo, porque os judeus, a gente não vê eles fazendo sacrifício mais. Eu até vi uma notícia há pouco tempo atrás, que estava preparando uma novilha vermelha para fazer sacrifício, mas você vê que pós-Cristo, eu não sei quando isso cessou, mas que até hoje não tem mais essa questão do sacrifício. A gente vê como o sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito, né? Isso. O plano de Deus é perfeito, né? Ele vai resolvendo. Né? A Su tá falando aqui que o templo foi destruído, né? O templo ali
anos 70 depois de Cristo, foi totalmente destruído, né? E tem essa lógica aí, já não precisa fazer sacrifício mais, para que precisa do templo, né? Também Sim. não era necessário. Bacana mesmo. Alguém mais quer fazer um comentário, pergunta? Não? Então eu já vou pedir a Su para fazer a oração para a gente, terminando, né? E nos entregando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade de estar diante do Senhor e estudar a palavra do Senhor, de termos acesso e não termos perseguição, meu Deus. No nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe para que a gente possa continuar estudando até Apocalipse, que o Senhor aumente nossa capacidade mental, que o Senhor nos dê entendimento conforme a sua vontade. O Senhor nos abençoe no dia de hoje, durante toda a semana. Que o Senhor abençoe nossa nação, nosso povo, no nome de Jesus, dessa pandemia e de todas as outras mazelas que existem no mundo. Nós entregamos nossas vidas ao Senhor a cada dia e pedimos, no nome de Jesus, amém. Amém. Gente, muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, tá? Deus abençoe. Até domingo que vem. Até domingo, gente. Tchau, velho. Tchau, Vi. Tchau. Ai, tchau, Tatiana. Tchau. É Eli. Raquel. Tchau, Raquel. Ei, Raquel. Raquel. Tchau, obrigada. Até mais, gente. Tchau, Lili. Tchau, gente. Jesus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até domingo que vem. Tchau, gente.